isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Amém, Jesus, maravilhoso, glória a Deus. Esse Deus, ele nos quer, não adianta, porque ele quer, ele quer. Ele fez tudo para nos tirar da mão do diabo, né? Pensa nisso. Ele fez tudo para nos tirar da mão do diabo. Ele se fez homem para morrer com os nossos pecados, para nos tirar da mão do diabo. Então ele tem que estar em primeiro lugar. Eu estou planejando orar qualquer hora, buscar mais Deus. Planejando, você tem que orar logo. Né? Veja como que a falta de meditação nos afasta de Deus. Porque, mas até ia orar, mas aí chegou alguém, aconteceu isso. Então é a sua prioridade. Jesus não é a prioridade, tem que ser. Quando Jesus for a sua prioridade, o resto tudo será feito. E o que não presta será tirado. Tá? Então alguém disse para mim ontem, não, mas então você pagou um preço, né? Porque é difícil. Não tem nada difícil. E quando se fala em preço, não é que você está perdendo, sabe, tesouros. Porque nada do mundo é tesouro, é lixo. Porque Jesus falou, olha, se você quiser me ter, você tem que perder a sua vida. Mas qual vida? Vida carnal de pecado. Então não é sofrimento perder pecado. Que dia que você nas trevas estava na glória? Nenhum. Nenhum, porque era cego da ignorância. E não era feliz. Porque onde o que fazia era para ver se dava certo, mas nunca era feliz, nunca estava cheio, completo por dentro. Então, isso aí é sofrimento? Perder isso? Quem falou que isso é sofrimento? Isso é alegria. Isso foi ótimo. Então, eu estou, nossa, então, você poderia estar viajando, você poderia estar o quê? Sem Jesus, é vida morta, poderia estar nada. Isso para mim vale mais que tudo. Vale mais que eu, vale mais que a minha vida, vale mais que qualquer coisa, é Deus. Como esse mundo é nojento, porco cego, que fica colocando o que na cabeça das pessoas? Mentira! Que você tem que estar numa aparência para você se gabar dos outros, né? Você não está? Tudo infeliz, tudo morto. Pior que tem essas condições dentro do corpo de Cristo, na igreja dele. Estão desviados dessa condição de Deus. Então eu não sofri nada e nem estou sofrendo. Cada dia Deus foi conquistando. Ou seja, pode ser também que eu estou conquistando mais Deus. Porque ele falou, olha, quando você entrar na Terra Prometida, você tira todos os inimigos que estão lá. Para que eles não se tornem um espinho no teu olho. É bom você enfiar um espinho agora no teu olho? É a cegueira espiritual, andar com o diabo. Então, quando você nasceu de novo, trata de arrancar os diabos que estão aí. É você que vai ficar livre disso. Porque isso não pertence a Deus. Ele não lida com isso, ele vem com poder. Então, eu não posso mais ir lá, eu nem quero, nem se me pagar, nem se vier com um carro de ouro, eu não quero, eu não vou, porque eu não me vendo para o diabo. Eu fui comprada por Jesus. Ele pagou o preço para eu sair da mão do diabo. Não tem sofrimento nenhum andar com Jesus. Isso é religião. Que você, a religião, o que ela faz? Você vai sofrer, foi o que alguém disse para mim. Que disse que falava a palavra de Deus. Você não tem medo não, que Deus te deu tudo isso. Era cobiça e inveja, né? Deus viu a bênção, que era grande. Você não tem medo, porque você sabe que Deus dá, mas ele tira, né? Lá dentro não bateu. Deus dá, mas tira. É tudo mentira que Deus dá e tira. Você perde se você andar com o diabo. Essa que é a verdade. Então, qual que é a doutrina religiosa? Você, olha aqui, ela é contra você ter coisas. Você não pode ter um carro bom, você não pode, comer o que você quer, que aliás nem deve. Você não pode ter uma cama boa, não pode ter um chuveiro que presta. Não, você tem que ser pobre e miserável. Porque você tem que ser humilde.
A religião não fala isso? Você está ostentando. Não, depende do teu coração. Eu posso andar com uma limusine aí na rua, mas isso não quer dizer nada para mim. Se eu pegar uma carroça, é a mesma coisa. Porque a limusine, uma carroça com um burro lá puxando, é a mesma coisa. Porque aquilo não vai me exaltar em nada. E nem estou fazendo isso para mostrar para os outros. Aí é que está a grande diferença. Eu não dou festa para mostrar para os outros o que eu tenho e o que eu sou. Aí é que está a grande diferença. Vocês estão acompanhando? Então não tem sofrimento sem andar com Jesus. Ele vai atirando todos os conceitos religiosos que dominavam você. Então eu não tenho sofrimento algum. De jeito nenhum. Eu tinha sofrimento quando eu andava nas trevas. Eu era infeliz. E o meu marido, escuta, mas espera aí, você está quieto, você não fala mais. Eu estava descobrindo o tesouro, a graça. Ué, escuta, mas você tem tudo. Você tem o carro zero, você tem gasolina lá dentro, você vai onde você quer, você tem as coisas. Você está quieta, você não fala mais. Eu descobri que aquilo não era a razão do meu viver. Você tem que conhecer Jesus que te ama. Não é sofrimento, igreja de Cristo Jesus. Não é sofrimento andar com Jesus. Sofrimento é andar nas trevas. Que diz que você tem que ser miserável, pobre, desvalido. Carregar o seu pecado. Bater no peito todo dia. Perdão, perdão. Sendo que ele levou tudo na cruz. Então o que eu tenho, que Deus me dá, que é bênção mesmo, não é para eu me gabar e ser mais que os outros, é para eu compartilhar com as pessoas. É diferente. Por isso que a pessoa muda. A pessoa muda. Mas adquire paz, amor, vida verdadeira. E aquela outra vida vai embora, acabou. Eu não ando naquilo. Por isso que Deus falou um dia para mim, que era bem festa de Natal. Ó, para de promover paz. Seja paz. Você fica fazendo coiseira aí para agradar os outros. Para falar a religião. Aí eu sou boazinha, um ponto Deus põe lá para mim, não existe isso. O ponto é todo dele, não nosso. Isso aí é obra. Obra te traz frustração, porque no fim da festa você está frustrado, porque um bebeu, o outro meteu a mão na cara do outro, o outro falou que não devia, e o outro que tinha que trazer um monte de peru assado bonito lá nem trouxe. E veio comer do seu. Então, quer dizer, uma festa tonta. Que era para ser uma glória e não foi. Fica lá nos fundos o fuxico. Tá valendo? Deus falou, para. Não promova a paz, seja. É melhor um arroz, feijão com paz do que tanto glamour com mentira, com coisa, gente. A religião, você tem que entender. Só a Bíblia te ensina o que é religião. A palavra de Deus, a sua comunhão com Deus. Que vai mostrar o que é realmente você se submeter a Deus. Porque é uma delícia fazer uma confraternização no amor de Deus. Porque sai do seu coração sem cobrança. Então não é o número de pessoas, é a qualidade. Deus está atrás de qualidade. Ele mesmo já falou aqui. O meu exército, eu não estou atrás de número, eu quero qualidade. Que é esse que vai vencer. Então, gente, tá claro, não tem sofrimento para andar com Cristo Jesus. Sofrimento é essa vidica aí de mundo. De aparência, o povo está descabelado, na última hora querer fazer coisa. Nem aguenta mais, tá morrendo. Fazendo até empréstimo, pondo o cartão lá para pagar não sei quanto, que vai ficar descoberto. Para comprar presente para todo mundo, sendo que nem tem dinheiro. O presente maior é o seu amor. Se você puder passar Cristo Jesus para a pessoa. Acolher com o coração. Gente, é tão diferente andar com Deus. É uma vida, assim, é uma vida gloriosa, mas ela é simples, porque você pode ter as coisas, mas é simples. Você usa aquilo que Deus te dá com simplicidade, não com arrogância. Por isso que o Senhor disse que é para nós sermos humildes e submissos a Ele, em primeiro lugar. Submeter a Ele é você aprender a andar nas promessas que Ele te fez. Entrar na terra prometida e receber as promessas. Mas é lógico que lá na terra prometida está cheio de inimigo, poceiros, que nós adquirimos, como eu disse ontem, forçados pela natureza do pecado que nós nascemos. Não foi Deus que mandou. Nós fomos forçados a
nascermos com o pecado, porque é o pecado que Adão e Eva trouxeram. Mas ele trouxe escolha, Jesus, o dia que ele nos salvou, trouxe a salvação, ele te deu a escolha. Você quer salvação ou você quer ser escravo do diabo? Você que sabe. Mas ele ainda deu escolha. Satanás não deu escolha, é pecado e acabou. Só Jesus resolveu isso. Então não sofre ninguém que quer andar com Jesus. O negócio é a religião. Você tem que usar chinelo de dedo. Olha aqui, eu mudei para cá em 1994 e as meninas foram para a escola e lá é tudo ignorância. Eu falei, Fernando, eu sei que eu tenho que ir porque Deus falou, mas eu comecei a chorar. Eu falei, eu não quero ir lá. Eu não quero nesse tal de Alphaville, só tem ignorância lá dentro, social. Eu não estou a fim de... Não, Ana Maria, vai dar tudo certo, fica tranquilo, nós temos que ir. Não fica chorando por isso, vai dar tudo certo. Depois vai na escola, fica aquelas mitidez, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu não quero saber disso. Ele falou, não, mas vai dar tudo certo. E aí, bom. Aí um dia fui buscar as crianças, as meninas, a Marta, mãe, 7 anos ela tinha. Mãe, a minha amiga veio falar, que carro que a sua mãe tem? Eu falei, carroça com burro. Que nojo. Aí amanhã eu vou de carroça, burro e um chapéu desse tamanho de pegar lá na porta. E ela acreditou, porque quando eu falo, né, as coisas... Não, mãe, eu vou para entupir essas crianças ignorantes, que é os pais que estão ensinando. Tá? Não tem nada... Meninas, amigas dela, depois que foram crescendo, com 12 anos já de barriga, de bebê, já. Outras bebendo. Mãe, olha lá, minhas coisas. Então, por isso que você não vai andar com elas, não vai. Não vai mesmo. Festa que começa 10 horas da tarde, 10 horas da noite. Meninas, com 10 anos. Mas 10 horas? Você não vai é mesmo, porque 10 horas eu já vou dormir. Não vou levar e nem buscar ninguém. Ela chorava às vezes, mas depois que ela ficou adulta, ela falou, mãe, eu louvo a Deus por você ter feito tudo isso por mim. Valeu. Porque daí veio a maturidade e falou que aquilo era errado. Então, ser de Jesus, você pode ter tudo. Porque Jesus falou, se você me puser em primeiro lugar na sua vida, o resto é acréscimo. O resto não vai comprar você. Você não precisa andar de chinelo de dedo, nem de carroça com burro. Pode andar com o carro que for. Mas não seja tonto e não queira competir com ninguém. Primeiro adquire Jesus dentro de você. Depois você pode adquirir essas coisas. Você descer do pedestal falso do mundo. Porque o dia que eu comecei, foi o primeiro dia que eu fui ministrar. No Residencial 2 que eu mudei, o diabo, meu carro era novo e ele não funcionou por nada. Nada. Eu tive que ir a pé, descer lá para baixo, 3 quadras. Fui com o meu violão. Fui a pé. O primeiro dia que eu fui ministrar. E as outras que estavam lá? Mercedes, só carrão. Mas sabe o quê? Só miséria. Deus começou a dar palavra de conhecimento. Eram só 6 pessoas. Comecei a louvar, o Senhor veio. Quem aqui que está com esta situação, ABCD? Escreve a pessoa inteira. Que é só choro. E quem aqui é aquele? Jesus foi libertando. Quando acabou, elas entraram nos carrões delas, nem falaram, mas você está a pé? Nem me ofereceram. Eu peguei meu violão, fui a pé subir. Vou falar que, ó, Deus, eu não vou não, tá? Que eu fui até para tomar um café, sei lá, ver um pouco de gente, porque aqui eu não conheço ninguém, sei lá, só para ver. Deus falou, não, café você tem na tua casa, vai não. Você vai lá falar que você vai ministrar, que você vai ensinar, que isso é um culto. Se elas não quiserem, aí acabou de vez. Você fala isso. Eu falei, elas, não, nós queremos. E aí foi. 1994. E vocês estão aqui. Amém. Glória a Deus. Então é isso. Adquira primeiro Jesus no seu coração. Não queira competir que você cai num buraco. Quanto mais você tiver Jesus, mais você pode viver na plenitude das bênçãos dele, que está no seu coração, que é a graça. Por isso que o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. É eterna. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom
e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está em mim, que te dá vitória, do que o que está no mundo, o pecado. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, amém, aleluia. Vamos sentar, bom dia a todos. Que o Senhor Deus poderoso venha com a graça dele abençoar o seu coração hoje. Para você viver na plenitude dessa graça que é o próprio Jesus na tua vida. Aleluia, gente. Sabe, porque é gente gostosa, digamos assim, no sentido de fácil de lidar, de ser agradável, companhia abençoada. É isso, é tão bom, gente. É coisa boa, sabe, ter o coração abençoado por Cristo Jesus. É muito bom, porque não tem falsidade, tem o amor de Deus. Amém? E olha que a verdade, às vezes, ela ofende, porque é a mesma coisa que você... Tipo, hoje não pode falar para mulher nenhuma que ela tá gorda, né? Já, não pode. Pode? Não! Mas ofende, gente. Parece um nome feio, né? Então, quando você fala a verdade, parece que é uma coisa assim. Ofende. Porque vai nas trevas. A verdade é Jesus. Ele ofendeu todos os fariseus. Todos. Porque ele ensinava a verdade. Então, a verdade é para ela entrar na nossa vida para nos libertar das trevas, da mentira, que a gente não enxerga. Ela entra, eu começo a enxergar e ver, nossa, isso não tá bom isso que eu estou fazendo. É maravilhoso. Tá? Bom, mas hoje eu vou continuar falando da graça. Por quê? A graça foi o que, ontem eu já vi um pedaço, como que nós recebemos a graça, que foi através da justificação. A justificação é o quê? Jesus nos justificou primeiro para nós podermos ser salvos. Justificar é o quê? Você foi lá no juiz, tem audiência, você está culpado, você vai para a cadeia e pagar tudo aquilo. É isso aí. Então você está condenado. Mas tem um juiz bom lá, que ele falou, não, eu vou pagar a tua dívida, é ele que está julgando a sua causa, ele é o responsável. Mas ele é um cara tão bom, e ele, sabe, ele realmente é teu amigo. E você caiu bem na mão dele. Aí ele examina toda a tua causa e fala assim, aqui ó, fulano, eu vou te absolver porque eu vou pagar toda a sua causa. Tudo isso daí eu vou te libertar. Você não vai dever mais nada. Tá certo? Isso, no nosso plano, seria bom no plano do mundo, sem Deus. Tal. Agora, Jesus foi além, porque além dele fazer isso, de ser um Deus complacente, um Deus misericordioso, ele levou os nossos pecados, quitou a nossa dívida, mas ele foi além, ele deu vida. O que o meu amigo, juiz humano, não pôde me dar. Então, Jesus foi além. Ele quitou a nossa dívida que só ele podia pagar. Dos nossos pecados, porque nós éramos devedores a Deus, nós não tínhamos Deus. Espírito, morto espiritualmente, sem Deus. O Espírito Santo não tinha como entrar, não tinha lugar para o Espírito Santo se alojar dentro de nós. Né? Tinha, era morto. O Espírito Santo só aloja onde tem a luz, onde tem a vida. Onde é morte, o Espírito Santo não aloja, não vive, então não tinha. Nós não tínhamos o Espírito Santo. Então Jesus pagou o preço desse pecado da morte e nos justificou. Diante de Deus nós estamos justificados. Então nós já éramos justificados quando Jesus nos salvou. Você tem que entender isso. Primeiro, lá está em Romanos isso. Quanto mais você for ler em Romanos, mais revelação você vai ter. Isso é importante para o seu relacionamento com Deus. Então, nós somos justificados primeiro, entendeu agora? E depois ele nos salvou. Então, a justificação, a justiça de Deus para nós, é um dom também. Ele oferece. Dom é um presente. É igual, é a mesma coisa. Sinônimo, presente.
Bah, você me deu um presente, eu tenho que pagar? Não, presente não se paga. Quem paga é quem dá o presente. Né? Então, Jesus pagou o presente que ele nos deu, a justificação. Entendeu agora? Então, ele deu esse dom. Depois, ele deu a salvação também, que é um dom também, a salvação. Porque não é merecimento, nada é merecimento, é graça. Graça é o próprio Jesus. É o que ele fez. Está na graça, chama-se graça. Você tem que começar a entender isso. O que Jesus fez e proveu, chama-se graça. Então, quando nós fomos justificados, que nos trouxe a salvação, recebemos a salvação pela graça, mas a graça também veio antes. Pensa nisso. Justificação. Uma lousa aqui. Justificação. Depois, a graça. Depois, a salvação. A graça veio antes. Salvação. E depois, então, esta salvação com a graça me deu vida e vida em abundância e eterna. Entendeu? É isso que você tem que ter revelação, meditar, pensar, para você viver nas bênçãos. E não nas nojeiras do mundo. Querer pagar Deus. Porque a graça não pode pagar uma vez que ele fez. Foi você que morreu na cruz, salvou e se justificou? Não, é Jesus. Então é ele que fez. Então não tem pagamento. A graça é um dom imerecido de Deus. Não tem merecimento, nós não merecemos, mas nós queremos merecer porque eu orei demais. E você tem que fazer, Deus. Ah, você quer saber? Olha, eu já orei, jejuei, confessei palavra, orei em línguas, li Bíblia e não vi resultado, já estou nessa faz tempo. E fica desanimado e vai embora. Ah, bom, vou para outra igreja, ver se melhora. Como eu disse ontem, a igreja não salva ninguém. Não é a igreja que salva, é a mensagem do Evangelho. Cristo Jesus, essa doutrina é que me salva. Tá? E se eu tiver comunhão com ele, então eu preciso aprender a doutrina certa e andar com ele. É isso que é. Então não adianta eu ficar frustrado e ver se ali eu vou resolver. Você vai resolver quando você receber isso de graça. Receber o quê? Receber o quê? Peraí. Tudo que ele fez. Tudo. Estão me acompanhando, gente? Tá entrando? Tá, porque tem uma unção aqui. Você vai trabalhar isso quando você for orar. Não, eu estou aqui orando para quem? Onde quem? Cadê esse Jesus? É Jesus? Então, cadê ele? Deus Pai, Espírito Santo, como é que é isso? Agora eles habitam aqui. Você é o tabernáculo vivo de Deus, que não foi feito por mãos humanas. Que, aliás, até foi destruído o tabernáculo. O templo. Nós agora somos o tabernáculo, o templo vivo de Deus. Pensa nisso. Aleluia. Agora você pode andar com esse Deus e deve e tem que andar com ele. Deixá-lo estar livre na sua vida. Então a graça que é justificação, veio a graça para eu ser salva. Para eu ter vida e vida eterna com abundância. Então, a graça está aqui, após a justificação, no meu coração, no meu espírito que nasceu de novo. Mas, para eu resgatar, dentro desta graça, tudo o que Jesus fez por mim, eu preciso da fé. Porque a fé e a graça são parceiras, andam juntas. Então, você vai ter que trabalhar com a sua fé. Como que eu vou ter fé para minha fé entrar nessa graça e eu receber o que eu estou precisando? Seja o que for. Eu preciso da palavra de Deus. Por quê? A fé vem por ouvir e 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 ouvir a palavra de Deus, que é o Evangelho, a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus.
A palavra de Cristo Jesus, que se chama Evangelho. Tá claro? Então é assim que você vai viver tranquilo na vida. Com a graça de Deus, a sua fé entrando lá, no quê? Na palavra que você está estudando, que você está lendo, que você está meditando, que você está confessando. Ela vai se movendo a palavra para você ter fé. Quando você tem fé, o Espírito Santo colocou no seu espírito. Então, o que você precisar, a fé vai resgatar tudo que está na graça. Tá, então, essas rezinhas religiosas, gente, taca no fogo. Aquilo merece fogo, não resolve nada. Fica perdendo tempo. Orei em línguas, 2 minutos? Nem sabe que palavra que é, nem conhece Bíblia, nem lê Bíblia. Cristão que não lê Bíblia é religioso, não tem nada de Deus. Não participa do reino de Deus, onde está a unção, o poder. Sendo que Ele nos deixou o reino dEle para nós andarmos no reino dEle. Foi o que Jesus fez. Eis que chegou o reino de Deus, arrependei-vos e crede. Não foi isso que Ele falou? A primeira coisa que fala dEle no Evangelho que você vê é essa. O reino de Deus chegou, que é Ele. Ele é o reino de Deus, o Espírito Santo é o reino de Deus. Tá valendo, gente? Ai, é tão maravilhoso isso. Isso é alimento do bom, saudável. Então, eu vou continuar mostrando aqui, na graça agora, porque eu quis ontem mostrar, mas isso não tem fim, eu vou mostrar muito mais, muito mais. Porque quanto mais você entender isso, mais você vai saber andar com Deus. Porque é a entrega do seu coração daquilo que você conhece. Porque você não pode entregar o seu coração para o que você não conhece, que é o próprio Jesus. Você quer ter tudo de Deus, você conhece Jesus. Pede para o Espírito Santo, me revela Jesus. Aí acabou bem. Aí você vai ser que nem a águia, vai voar alto. Vai ficar livre. É maravilhoso. Deus te abençoando, fazendo as coisas acontecer na sua vida. Boas. O diabo pondo coisa ruim de um lado. E você, com o seu entendimento, unção, autoridade, orando com propriedade e eficácia, dentro do que a palavra diz, Deus vem, pá, põe fogo pentecostal na tua vida. Milagre. Tá valendo? Tem coisas que acontecem rapidamente, isso aí a gente não sabe direito. Mas tem outras que demoram, mas nem por isso eu desisto. Porque ele diz, olha, não é para você desanimar. Não é para você ter, sabe, esse espírito de desânimo em você. Mas é para você confiar, permanecer firme, porque dentro em breve ele virá. Virá o quê? A resposta, ué. Porque você começou a orar, orou um mês, isso aí nem dá, não vou orar. Quem mandou você parar? Você não tem fé, você nem chegou lá por isso. Tá? Então você tem que orar, porque quando você entra no Espírito, você começa a ter visão. Mas é visão espiritual. Entendimento. Aquilo é garra, aquilo é força de Deus que não faz você desanimar. E você fica firme, porque você está esperando com confiança e fé. Aí ele vem. E se ele não veio inteiramente na resposta, mas ele está te protegendo em volta toda a sua vida, enquanto aquilo está ali por lá enchendo. Mas aquilo não está tirando teu sono, a tua alegria de viver, a tua força, não está tirando sua provisão, não está acabando com você. Porque você está esperando com a fé, na graça. Vocês estão acompanhando? Então, oração religiosa, gente, tchau, hein? Vocês estão aprendendo. Jesus te ama. Você tem que saber disso, você não está abandonado. Ai, Deus, você começa a chorar, onde que está esse Deus? Você começa a chorar de desespero, de medo, de insegurança, de incredulidade. Ele não vai me atender, eu não escuto, é lógico, nessa aflição, você nunca vai escutar. Porque muitas vezes o choro vem de aflição, sei lá se Deus vai fazer. Então, outra coisa que a graça faz, que a Bíblia, nós vamos ver aqui na Bíblia, ela também nos inspira no canto. Por isso que acontece milagre. Quando você está adorando, louvando o Senhor, cantando. Porque Jesus cantou salmos.
antes de se entregar. Ele se entregou espontaneamente, sabendo tudo que ele ia sofrer. Ele saiu dali, se fortaleceu, e ele foi lá para o Monte das Oliveiras, levou 3 só com ele, e ele foi lá, um tiro de pedra, que é meio longe assim, é meio longe um tiro de pedra. Não sei falar em medida, mas é meio longe. E lá ele ficou sozinho, porque era muito pesado, ele viu tudo que ele ia sofrer. Na carne era muito peso, e ele urrava, viu? E os outros dormindo. Ele não teve nem apoio de ninguém para orar. Por isso que ele veio e falou, escuta, vocês estão dormindo? A carne é fraca. O diabo vem. A hora que vem, vocês não vão ter força. Por que Jesus falou isso? Porque ele ia morrer dali a pouco e eles iam sumir do mapa. Largaram tudo quando eles viram que ele foi preso. Eles foram embora com medo, largaram mesmo. Então, se você não tem esta força de Deus, na hora que vier a dificuldade, você larga. É a hora que mais você precisa de Deus. Você larga. Aí você fica enganado, enrolado e sofrendo. E eles ficaram. Eles ficaram amargurados, tristes. O mestre foi embora, ele era o mestre. Ele era ou não era? Nem sei mais. Acho que ele nem era o mestre. Porque ele morreu. Eles ficaram abatidos, que era na alma. E se afastaram. Então Jesus aparece para os discípulos de Emaús. Jesus aparece para os discípulos de Emaús, que um deles era tio dele, para falar. Porque era marido. Esse Cleopas aí era marido da irmã da Maria, de Maria, mãe dele. Era tio dele. E eles iam lá, escuta, por que vocês estão falando? Ele aparece ali. Você nunca ouviu falar o que aconteceu com o mestre? Aí eles começam a falar. Não, nós estamos... Mas o que houve? Mas você nem ouviu? Ele morreu, ele era o nosso mestre. Nossa, começaram lá a reclamar, né? A murmurar. E agora? E agora? E agora? Aí, Jesus então vem e lembra a Bíblia inteira, o Antigo Testamento inteiro para eles, de onde foi falado do Messias, que isso ia acontecer. E foi longe, porque ele falou um monte, para falar tudo isso, lembrar disso, daquilo, eles estavam andando, hein? Quando chegou na entrada, na encruzilhada da estrada, ele fez que ia embora, não vamos entrar. Ele queria ver o jeito deles, porque eles até então não reconheceram que era Jesus, porque ele já estava com o corpo glorioso. Tá? Ele não estava abatido, suado, não estava nada, deformado. Então, eles entraram na casa, então vamos comer o peixe, o pão. Ele abençoou, pronto. A ceia é importante quando você faz de verdade. Faz na sua casa. É importante, faz de verdade. Não religião, gente, religião não resolve nada. Faz de verdade, Jesus está aqui. Começa a mudar sua visão, isso traz poder. É maravilhoso. E ele então vai embora. Tá? Então, eu estou falando isso porque eu comecei a dizer que ele cantou hinos. Está escrito na Bíblia, junto com os apóstolos. Cantou hinos, abriu lá. A Torá, as coisas deles lá, e ele cantou os salmos. Cantou, ele não falou, cantou. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E por aí, em hebraico, leu lá, cantou. E ele se preparou espiritualmente. Tá valendo? Então, a graça de Deus te fortalece. Quando você está fazendo aqui tem uma unção para te ajudar para você fazer em casa. E se você sozinho não consegue, põe o áudio junto. Você vai ver que você começa a entrar em outro nível de atmosfera, outro âmbito espiritual, que ele começa a mudar você. E Deus então vai começar a ajeitar a tua vida. Em vez de você estar fazendo o que você está fazendo, é peso, é lógico que é com a tua força. Quando ele entra, não é peso. Você pode fazer o que for, porque tem a graça de Deus lá. Que é a provisão, o poder, tudo dele fluindo na sua vida. Então é sobre isso que eu vou falar.
Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Colossenses capítulo 3. Então, só mais para mostrar na Bíblia agora, porque eu já preguei o que eu tinha que pregar. Glória a Deus, é o Espírito Santo, amém? Porque Ele quer que você entenda quem é o seu Deus. Você não pode viver assim, Jesus, mas nem sabe quem Ele é, você não usufrui. Tipo, você tem o seu pai, você um dia, ele não foi ele que te criou, ele é um cara que tem tudo, e você nunca, nem pôde segurar na mão do seu pai, você nunca viu direito do seu pai, lá um dia você viu lá longe, mas você não tem aproximação com ele, você não sabe o que ele pode te dar, não sabe usufruir, você não conhece. Você fala dele, mas você não usa nada do que ele tem. Mas um dia você se interessa e vai atrás, e começa a querer sentar com o pai, saber dele, ficar junto, começa a receber. Tá valendo? É isso que você tem que fazer com Deus. Você tem que se aproximar dele. Não é de ouvir falar. Ouvir falar não resolve. Só que uma hora aqui na igreja não é o suficiente. Isso é um complemento da semana. Para você estar com a força de Deus mais ainda. Porque você já veio bem, agora você pega mais. Para você ir na sua casa a semana inteira e depois voltar de novo. E fazer mais, aprender mais. Então, Colossenses capítulo 3, veja o que ele diz aqui. Capítulo 3, o versículo 16. Olha só como ele explica bem aqui, Paulo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Cristo é também traduzida como evangelho. Todo o Novo Testamento é chamado de evangelho, ok? Além de ser os 4 lá. Tudo bem, porque é a palavra de Cristo. Instruí-vos, que é o que eu estou fazendo aqui. E aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Quando você for aconselhar alguém, tem que ser com a sabedoria de Deus. Não com a do mundo. Ah, você está com depressão? Então é bom você ir fazer umas aulas de dança, porque dança vai tirar a tua depressão, né? Tem uns conselhos assim. Mas isso é sabedoria terrena, humana, diabólica. Não que eu seja contra a aula de dança. Mas não é isso que vai tirar o diabo da tua vida, hein? Né? Fala a verdade, gente. Então, você entendeu que é sabedoria do mundo, demoníaca? Você fica dando ideia da tua cabeça, o que o mundo fala. Você tem que ter a sabedoria de Deus. Então, a instrução de um para o outro tem que ser com a sabedoria de Deus. Você tem que estar cheio do Espírito Santo para você saber falar uma palavra que brota do teu espírito, a palavra de Deus, para ajudar a pessoa. 10, né? Então, é isso que ele está falando. Aí ele diz, então eu vou começar de novo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, que é o que eu estou fazendo, e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria de Deus, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Isso quer dizer o quê? Com a gratidão em vosso coração. Isso daí é a graça que ele quer dizer, no seu coração. Tudo isso que você tem que fazer é com a graça. Ela está aí. Então não é com a tua cabeça. Está bem longe de religião isso, tá valendo? Tá entendendo agora? Coisa que é da cabeça é longe do que é do coração, da graça. É bem longe, não dá retorno. É só blá, blá, blá. Papagaio. Porque o papagaio fala aquelas coisas porque ele foi treinado, mas ele não sabe, né? Já viu as bobeiras que ele fala? Porque a pessoa ensina e fala dentro de casa, né? Agora você arruma um papagaio, ele fica escutando o que você fala o dia inteiro. Aí a pessoa chega lá. E ele vai meter a boca, hein? Mas não é ele que está falando. Ele está imitando. É isso que nós temos que entender. Não adianta você ficar falando coisa da Bíblia que você está imitando com a tua cabeça. Não resolve, meu bem. Tem que ser com a graça, por isso que muda a vida. Você não acha o máximo isso? Que tem solução para a tua vida? Eu achei, eu fui atrás disso, eu vou direto. Que essa é a solução e acabou. Isso é o máximo, você é outra pessoa.
Tudo que você fala é com propriedade do que está na Bíblia. Porque peraí, essa atitude, porque o diabo é muito nojento. Não, mas você não pode fazer isso. Ele adora fazer isso. Então, peraí, deixa eu checar rápido aqui. Não, é lógico que eu posso. Eu já sei que palavra da Bíblia eu vou responder para esnucar aquele diabo. Aí cala a boca dele. Ah, é mesmo. Então. Não estou errada, não. É isso aí. Então, você tem a sabedoria. Isso é sabedoria. Tá valendo? Agora, se você se posicionou no que a Bíblia diz, o diabo vem igual o enxame de abelha. Todo mundo. Você não pode fazer isso, está errado. E aí? Você fica frágil, você para de andar com Deus, porque você acreditou na mentira. Que as pessoas estão falando para você. Pronto, aí você perdeu. Estão acompanhando? Por isso que você tem que ser forte. Você tem que pegar isso firme. Que você vai calar a boca de tudo que é diabo. Principalmente daqueles lá dentro de casa que não tem fé. Tá? É esses aí que você tem que calar a boca. Porque os outros deixa pra lá. Você não vai se meter. Mas quando as pessoas com quem você vive vêm meter a boca, e para te parar, você tem a palavra de sabedoria. Agora você é a dona da verdade. Dona não, a verdade é Jesus Cristo. Eu estou aprendendo a verdade com Ele. Acabou. Esse tem que ter a resposta certa pro diabo. Essa que é. Por isso que o diabo fica morrendo de ódio. Ele odeia. Então é isso aí, diabo. Cala a boca e não se mete, que você vai levar uma. Mas não é com a pessoa que você está lutando. Você não vai falar para a pessoa, cala a boca, não sei o que, e o diabo sai. Para, gente, que é isso? Isso aí vai dar pauleira, não brinca. Não se meta. Você tem que ter a sabedoria, que é isso aqui. Então, a graça que está no nosso coração é ela que nos faz cantar. E com salmos, hinos, cantos espirituais, com a graça que está aqui dentro de nós, tá? Porque existe uma revelação poderosa que a Bíblia nos deu sobre a graça que está em nós. Está dentro de nós. Nosso espírito. Coração também o espírito também é chamado de coração. Que é outra coisa que você tem que entender na Bíblia. Tem uma hora que é esse coração, que é nosso. Tem outra hora que é o espírito, o nosso espírito, que chama de coração também. Que às vezes chama alma de coração também. Tá? Então, aqui no caso que ele está falando é do nosso espírito. Mas é coração, tá? É espírito, mas é coração. Então, a graça que está lá, a graça de Deus produz sons de melodias. Quanto mais você tiver com a graça, mais você vai melodiar. Porque você pode ficar louvando instrumental assim, e de repente você começa a melodiar em português palavras da Bíblia, de quem Ele é. Acontece, se você começar a adorar muito a Deus, isso aí vai fluir, é comum isso aí. É isso que muda a vida, é isso que te dá força, é isso aí que o diabo não pode acabar com você. Isso é maravilhoso, tá? Então, nós como crentes, a Bíblia está dizendo que nós temos que cantar os louvores com a graça, não é igual o papagaio. Canta, vai embora, não resolve nada. Salmo 89, versículo 15. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo que anda, ó Senhor, na luz da tua bem-aventurança. Bem-aventurados os povos, as pessoas que conhecem os sons da alegria. A alegria do Senhor no seu coração não é a tua força? É isso aí. Então a graça de Deus tem sons melodiosos, que são sons de alegria, que te abençoam. Porque se você passar tempo fazendo isso, você vai crescer espiritualmente. Você vai saber adorar a Deus, você vai localizar esse Deus. Todos aqueles anos que eu vim aqui adorar a Deus, todos aqueles 10 anos que eu vim adorar aqui na igreja, a Deus 2 horas seguidas, luz apagada, ficava aqui. Gente, foi isso que eu sintonizei Deus tão fácil, tão rápido.
É fácil, eu sei começar a adorar a Deus, sintonizar a Deus. Eu sei entrar nesse lugar. Você tem que saber. Então, você é treino. Que jeito que você anda de bicicleta, olhando para ela e vendo no manual? Senta, pega lá no guidão, tem 2 pedais, você põe um primeiro... Ah, você não sabe, meu, não vem dar aula aqui. Você não sabe. Essa prática. Faz isso, põe lá, começa a louvar. Gente, faz, é poderoso. Por isso que essa conferência do pastor Dave, aqui com o meu ministério, durou 10 anos, até o dia que ele parou de vir. Com poder, porque nunca caiu o nível. E nunca acabou a provisão e nem a segurança de Deus. Tá? Você não quer coisas mudando a sua vida? Faz isso. Essa é uma das práticas. Não é para fazer essa e não faz a outra. É um todo. Então, é demais o que a Bíblia põe aqui para nós, de que a graça tem som de alegria. Porque o que ele diz aqui... Os vivas de júbilo, júbilo não é alegria, gente? Então são sons de alegria, a graça de Deus tem sons de alegria. Já está sabendo o que a graça é mais. A graça é um dom que Deus te deu, está no teu coração, tá? Não fica aí que triste, com essa tromba aí, sabe, mau humor, vida acabou, não tem nada a ver não, sai dessa. Você tem que perceber, ai, mas eu estou tão chata hoje comigo mesmo, não estou aguentando. Então, você está sem Deus. Vai orar, larga tudo, vai orar que você está precisando. Some daqui, vai orar. Vai orar. A pessoa ficar com raiva. Eu nem vou falar com a Ana Maria, porque ela vai falar assim, vai orar. É lógico que eu vou falar. Não, mas vem cá, vamos orar junto um pouco, e depois Deus vai aí, você tem força. Porque a graça fica liberada. Às vezes nós precisamos de um irmão. Não é pecado, não é errado. Então, mas você precisa manter. Eu oro com você agora você vai manter, não fica dependendo só de mim. Nós nem moramos junto, como é que faz? Não dá certo. Isso aí, tá? Então, isso aqui são sons vivos e de glória que saem da graça de Deus que está no nosso coração. É o próprio Deus, gente, faz favor. Não é você. Você está sendo um canal para isso acontecer na tua vida. Então, por isso que é você que tem que fazer, porque você tem que participar. Você quer que Deus faça tudo? Ele faz a primeira parte. Morreu na cruz. Depois ele ressuscitou, foi sepultado, ressuscitou, nos deu a vida dele com a graça que está no coração. Então, ele já fez a primeira parte. Agora faz a sua, né, meu bem? Se você quer. Ah, está por conta de Deus. Enganado. Por conta de Deus? Você não paga a conta que você deve estar por conta de Deus? Ei, essa parte é sua. Hã? Fala. Ai, não vou comer mais, gente, porque o meu estômago dói, o meu fígado, ai, nada funciona. Está por conta de Deus, então morre. Deus te deu vida, te deu saúde, agora por conta de Deus. É isso a religião. Deus vai fazer não, ele já fez. Você não entende, está na Bíblia, a graça, já fez. Ó a religião, da doutrina errada, da religião. A oração da religião. Está por conta de Deus, viu, irmã? Ei, irmã, acorda. Vou te dar um chacoalhão quando você vier falar isso aqui. Ei, acorda. Ele já fez, não está nada por conta de Deus, está por tua conta. A autoridade dele está em você, exerça. Com a palavra. A unção está aí dentro no seu espírito. Você não está orando nada, coisa. Desculpa. Mas você escutou, foi ótimo. Vamos então continuando. Viu? Vai orar em línguas. Junto. Ah, eu orei 8 horas em línguas. Sei lá como que é, 8 horas em línguas, 8 anos. E nunca aconteceu nada. Vai, mentiroso. Vai mentir para lá. Não tem quem ora em línguas e não mude de vida. Ah, não tem. Se estabeleça. A pessoa vai ficar estabelecida em Deus. 100%. Aqui não ora coisa nenhuma. Ô, gente, está acabando o ano. Estamos em cima da hora de acabar o ano. Escuta, toma jeito na tua vida, vai. Não dá? É você. Toma um jeito na tua vida. Para não falar outra coisa. Vergonha. Sei lá. Mas toma um jeito, gente. Firme.
Não, é segunda-feira, né? É o rei da segunda-feira. Rei do primeiro dia de ano que vai começar. E nada acontece. Você tem que orar em línguas. Você tem que cantar hinos de louvores e adoração. Salmodiar com a graça de Deus que está no seu coração. Você tem que orar em línguas, você tem que ler Bíblia, você tem que confessar a palavra, você tem que fazer tudo. Para mudar a tua vida, tem que mudar a tua cabeça. Romanos 14, 17. Mas não é demais essa palavra? Bom, eu acho maravilhoso. É tudo que eu quero, é o alimento primordial da minha vida. Então, Romanos, né, gente? Tá difícil de achar aqui na Bíblia, mas eu achei. Romanos 14. Agora, nós vamos ver aqui esse versículo que é tradicional. O pessoal todo conhece. Versículo 17. O que é o reino de Deus, por favor, Espírito Santo? O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça e paz e a alegria no Espírito Santo. Então, quer dizer que não dá para ouvir sons de graça nas coisas da religião. Ficou confirmado isso? Religião é o quê? Coisa da cabeça, coisa inventada, aonde não tem unção, é uma prática que você não vive, você só fala papagaio. Você ouviu dizer. Mas ele está dizendo aqui que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, na religião não tem alegria, porque não tem a presença de Deus. Está vendo a diferença? Que religioso é alegre, me diga? Religioso está tomando umas e outras, ó. Guarda escondido aqui, quando você vira a cara, a pessoa já dá um traguinho aqui, ó. Ai, que alegria, começa a ficar alegre, falar demais, falar besteira. Isso não é alegria, porque o próprio Deus falou, escuta, não se embriague com a bebida. Seja cheio com o Espírito Santo, quer dizer, fique embriagado com o Espírito Santo, porque dá a impressão que você é embriagado, porque você saiu das trevas, da bobeira desse mundo, você é alegre, você é feliz, você é autêntico, você tem a verdade, você está abençoado. Então é isso aí, você está embriagado. É outra vida. Você vive assim, é o máximo. O que você acha, gente? Vai atrás disso. Não fica aí agora, beber. Não faz mal, sei lá, eu não vou beber, eu não estou precisando. Mas nem de um trago. Ai, vamos brindar. Bom, vamos fazer de conta, porque eu não vou beber, isso eu não quero. Antes porque tinha que fazer, antes porque tinha, né? Eu não estou mais nessa que tinha. Pode falar o que for, eu não vou fazer isso, eu não quero. Ah, mas Paulo mandou Timóteo tomar vinho. Falou, é bom você não beber água. Vamos entrar nesse assunto agora, eu vou fazer uma... Vocês estão com um tempinho? O ano está acabando, gente, vamos aproveitar esses últimos minutos. Ah, mas escuta, Paulo falou para beber vinho, sim senhora. Quer dizer que não tem mal algum beber vinho. Mas você sabe a causa do porquê que ele mandou beber vinho? Você está doente no seu estômago? Não beba água, ele falou, você bebe vinho. Por quê? Ele está bebendo água contaminada, com certeza. Que naqueles lugares que ele andava. Então você se abstenha da água. Tem que ver isso tudo. E bebe o vinho mesmo, porque existia um vinho que eles bebiam nas comemorações, que não é esse vinho igual a hoje, que era igual a um remédio, na verdade. Existe isso, uma explicação, para aquele vinho que eles usavam no templo. Tá? As coisas de Deus. Eles bebiam, mas não é esse que eles não ficavam embebedados. Era um outro tipo de vinho. Realmente feito da uva, mas não é igual agora. Com essa fermentação e tal, que vira um álcool aí, você cai duro, né? Então... Epa, não é por aí que você vai começar a beber vinho agora, porque um cálice todo dia vira alcoólatra. Você não sabe? Que você não vai poder viver mais nem um dia sem o cálice. Que vicia, não é o caso. Vai viciar da palavra, que você não pode viver mais um dia sem ela. Foi o que eu fiz. Ah, mas não vivo.
Se isso é vício, estou viciadíssimo. Mas só que dá vida. Não está acabando com a minha vida, está me dando vida. Então é por aí. Ficou explicado esse negócio do vinho aí? Ah, beleza. O pessoal vem de sola em cima. E daí, como é que é? Por que você faz isso? Vai ler Bíblia, minha filha. Vai estudar orar em línguas, Tá querendo, né? Com certeza. Tomar umas e outras. Depois o diabo entra, porque você fica com a tua mente dormente, se sai de si. É isso que ele quer, você ficar fazendo coisa que não deve. E ainda passando vergonha, porque a pessoa que bebe demais passa vergonha, porque começa a falar o que nem deve. A gente sabe disso, né? Então, não é o caso. Se não é coisa de Deus, então amém. Porque a pessoa que encontra Jesus não precisa de vício nenhum do mundo. De nada, fica limpo. Ai, como é bom isso. Então é justiça, paz e alegria. E na religião não tem o som da graça, porque na religião não tem a presença de Deus. O som da graça vem com a presença de Deus. Você está ativando a presença de Deus que está no seu espírito. Na religião não tem, porque é tudo mecânico, fórmula, lei, formalidade, mecanismo. Não é assim que anda com Deus, né? Pode morrer de cantar lá. O papagaio está cantando lá o dia inteiro, que é aquela música que ensinou. Ele está o mesmo, todo dia. Ele não mudou nada. Deus falou, eu estou cheio de gente que vem me louvar com a boca. Não está escrito, gente. Eu não aguento mais isso, eu não quero mais isso. E lá vai os cristãos religiosos contra o que Deus está falando. Vai ser julgado, não pode. Você se reúne para quê, afinal? Que fruto que está dando essa reunião? Está mudando vida? Não. Está tudo igual e os pecados rolando. Porque quem não está no espírito, a alma está solta. Então não está dando certo, tá? Então acontece que cantar com a graça de Deus é atingir o local aonde está toda a provisão que Deus nos deu, através de Jesus Cristo. Eu louvo a Deus que Ele me deu, vou chamar isso de ministério? Nem sei. Tem isso? Ministério de louvor? Não sei. Sei lá, eles falam que é, mas eu nunca vi nenhum ministério escrito aqui na Bíblia que era o de louvor. Mas enfim, Deus mandou eu pegar meu violão e ir. Foi Ele que mandou, eu nunca fiz isso por minha conta. Nem estava pensando. Então Ele ungiu. Então isso daí muda a vida. Isso daí, você tem acesso. Você não precisa tocar instrumento, mas você pode ficar adorando a Deus. Usa um instrumental desse. Ó, isso aqui, ó, eu posso começar a adorar já mesmo. Isso aí ativa na hora a graça na minha vida. De tanto que eu fiz e faço. É isso que você tem que fazer. Em vez de ficar escutando música do mundo. Música do mundo não vai ativar, não. Fica escutando isso. Isso vai ativando. É muito bom, tá? Então, tudo que pertence à vida, à piedade, à compaixão, o perdão, a misericórdia, tudo que é por excelência de coisa boa de Deus, está na graça. Provisão financeira. Paz, alegria, amor, está tudo na graça. Está entendendo agora o que é graça? Que está no seu espírito, no seu coração, que é Jesus. É a vida dele. A vida em abundância, tá? Então, a graça é um dom, que nós já vimos. Não dá para comprar, não dá para pagar. Olha, sabe, Deus não vai liberar as coisas que estão na graça pela minha performance, pelo aquilo que eu faço. Eu melhorei mais. Não. Você não precisa fazer nada para você receber, você tem que entender. Porque se você fizer algo que é seu, aí a obra traz frustração, porque não aciona a graça. Você entende isso? É quando você entra nele. Então não é o que você faz de bom, porque não é teatro, gente.
Não é com a tua força, eu orei tantas horas, eu fiz tanto isso. É o tanto que você tem de relacionamento com Ele. Com a palavra. Bárbaro, Efésios 2. Vamos ver aqui. Ainda tem mais uns minutos. Efésios 2, versículo, aqui, ó, 8 e 9, gente. Então é tudo isso, que não tem como pagar. Efésios 2, versículo 8. Pela graça sois salvos. Amém? Entendeu a graça agora o que é? A graça veio pelo que Jesus Cristo fez. A graça é o próprio Jesus Cristo. O que Jesus fez? Ele morreu, ele fez homem. O Deus maravilhoso foi 100% homem para poder levar os pecados sobre ele. Ele cumpriu a lei inteira sem pecar. Depois recebeu todos os pecados sem pecar e morreu como homem 100%. Mas o espírito dele sempre foi 100% Deus. Ao mesmo tempo que ele era 100% homem, ele era 100% Deus. Ele viveu as dificuldades sim como homem, mas ele viveu no poder do Espírito Santo, porque ele era Deus, no Espírito. Porque o Espírito dele era o Espírito de Deus. Ele nasceu pelo Espírito de Deus. Ele nasceu com o Espírito morto. Ele nasceu com o Espírito de Deus. Deus, que é Ele. O próprio Espírito dele. Tá? Isso é o máximo. Então, Jesus pagou o preço da nossa salvação, morrendo para nos oferecer a salvação. Agora entrou aí o livre-arbítrio. Que para nascer no pecado não teve livre-arbítrio. Nós fomos forçados. Sabe? Ai, mas não, tem. A família pode ser cristã, pode ser de Jesus, mas o filho nasce em pecado. Ele vai ter que chegar num momento que ele vai entender o que é Jesus e aceitar Jesus e ser salvo. Pode ser com 5 anos, pode ser com 7, pode ser com 8, pode ser com 9. Até 9 anos. Hoje as criançadas com 5, ó. Antigamente 9, né, gente? Que é burrinho. Hoje, né? Hoje 5 anos, até lá no mato as crianças já sabem tudo. Então já tem consciência e aceita Jesus. Então é livre-arbítrio, você pode aceitar ou não, mas é pela graça. Você não precisa fazer nada para você ser salvo, só usar a fé para aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que é isso que ele está dizendo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, precisa de fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, tá? Agora, então presta atenção, o preço desse dom que Deus nos deu, foi pago por ele que deu. Agora, nós só recebemos, nós não pagamos nada, nós só recebemos. Gratuito, por isso, que o que você fez para receber salvação? Nada. Você simplesmente aceitou com fé que ele é o Senhor e Salvador. Só isso. E você foi salvo. Mas ele pagou. Quem deu, teve que pagar. Por isso que quando você orar, você tem que se posicionar assim. Você tem que entender isso, o preço da tua salvação. Para você entrar na graça, ter fé. Isso que é orar certo. Você vai ouvindo isso, vai estudando isso. Quando você for orar, você não é assim, Deus faz isso, Deus me dá aquilo, Deus vai lá, Deus acaba com isso, Deus faz... Não é assim, isso é religião. Não é assim que ora. Tá tudo errado, isso aí você não consegue nada, hein? Que hora é isso? Então você tem que ficar entendendo isso, falando essas coisas para você cada vez ter mais revelação. E entrar na graça e receber, ó, muito mais fácil, tá? Então, para Deus custou a vida dele para nos dar a salvação. E para nós não custou nada. Você tem que entender isso na hora que você ora. Você tem que ter esse entendimento e esse amor por ele. Só que esse amor que você está tendo por ele é o próprio amor dele. Porque o nosso amor carnal nem atinge isso. Não está nem aí. O problema dele que ele pagou. Que é assim que é. Tá? O amor que nós temos por Jesus é o amor dele em nós, no nosso coração. Então nós prestamos para quê, gente? Pensa nisso.
Que altivez mental que esse ser humano tem, completo, querendo ser o tal. Ninguém é o tal. Até o amor com o qual nós amamos Jesus é o próprio amor dele. Porque ele precisou nos amar primeiro para nós podermos amar ele, porque daí ele pôs uma dose de amor aqui no nosso espírito quando nascemos de novo. Pensa nisso, nós não somos nada, gente. Então, isso aqui é a verdade, tá? Então, só Jesus que pôde pagar o preço, porque só ele teve a condição de pagar o preço exigido, que estava na mão de Satanás. Ele foi e nos comprou, ele pagou na mesa de câmbio, ele pagou o preço, ele pôs o sangue dele lá, falou, tá aqui o meu sangue, eu vou resgatar eles. Quem me aceitar, já está pago, é meu. Então a sua vida é de Jesus, você tem que entender isso, você entregar a sua vida a ele. Por isso que as pessoas não entregam a vida a Jesus. Vem na igreja, né, se arruma para vir na igreja, parece tudo santo, bonito. Depois leva a vida do mundo com os outros. Por quê? Não entende nada disso. Que só ele pôde pagar o preço da sua salvação. Ninguém teve condição. Então por isso que você tem que amá-lo mais do que a tua própria vida. Porque sem ele você não tem vida. É porque não conhece nada de Jesus, tá? Zero. Então a religião não tem amor. Tá? Não tem ação de graças verdadeira a religião. Então, se você for andar atrás disso para entender, a perspectiva de vida que você tem vai mudar. Porque você vai ter uma outra perspectiva agora. Então você vai mudar, você vai ter uma vida mudada, transformada. Aonde ele vai entrar inteiramente. Para ser agora o seu Deus mesmo. Um Deus que não vai punir você, um Deus que não vai destruir você, um Deus que não vai roubar nada de você, um Deus que não vai trazer sofrimento para você, um Deus que não vai te condenar nunca, nunca, porque ele foi condenado no seu lugar, um Deus que só vai te abençoar. Então a perspectiva vai mudar. E a sua vida vai mudar, entendeu? Porque você vai ter revelação do que é a graça, que é Jesus. Por isso que o religioso fica muito, vive moribundo, né? Está sempre naquele marasma, vida. Porque não conhece Jesus intimamente. É maravilhoso, você recebeu tudo de graça, tá? Porque a graça tem um valor extremo e é ela que muda a vida. Porque a graça é Jesus. Então, João 1,14, vê lá. Estamos acabando, viu, gente? Aguenta mais um pouco aí. Vai estudando, porque depois você vai ter interesse. É igual criança que quer escutar historinha. Agora, quando a pessoa não conhece a Bíblia, é igual criança que não quer escutar historinha. Vira as costas e te larga falando sozinho. Já viu? Ih, criança desinteressada é terrível. Então, o crente que vem para a igreja e não aguenta escutar a verdade... É dizer, igual criança desinteressada da historinha. Você não sabe a importância da vida que foi dada para você. Então, João 1,14 diz assim, olha, gente. E o verbo se fez carne e habitou em nós, cheio de graça e de verdade. Jesus. Ele veio aqui, o verbo cheio de graça e de Jesus e de verdade, porque é o que ele é. Ele é a graça e a verdade. Ele habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito. Olha isso aqui, que maravilha. Nós recebemos a totalidade de Deus através da graça que Jesus nos deu, que é ele. Então, tudo que Deus é já foi nos dado, ele não vai dar mais. Ele já deu. Ninguém vai crucificar Jesus de novo. Quando ora errado, dá a impressão que está crucificando Jesus de novo. E é impossível, ele vai falar, eu não posso mais ser crucificado, porque eu já fui uma vez por todas. Não precisa mais sacrifício, eu fiz para sempre. É isso que é maravilhoso, tá? O problema é não dar valor na graça. Vai atrás da graça de Deus, conhecer, para você viver essa vida maravilhosa. Porque tem gente que não aprecia e também não entende.
Então perde. Porque se você não aprecia o que vai mudar a tua vida, você está perdendo. Vai estudar isso. Isso é profundo. Esse é o presente de Natal que Deus está nos dando. Ele mesmo. Tipo, eu estou me doando. Está aqui para você. Você já foi batizado com o Espírito Santo, você está salvo. Então, agora, ande na minha graça e você vai ter tudo o que você precisa. Isso é o Natal, meus irmãos. É o próprio Jesus. A vida dele. Que nós estamos lembrando que ele nasceu para nos dar a vida dele, tá? Então, quando nós entendemos o que Deus fez através de Cristo Jesus, é que vai transformar o nosso modo de viver. Quando você entender isso, vai transformar o seu modo de viver. Não é para eu ser escravo disso. Eu não vou aceitar isso, não vou aceitar, acabou. Mas Deus está pondo sempre o amor dele para você se posicionar sempre no amor. E rejeitar tudo que é do diabo. É bárbaro isso. Então, a sua vida muda, tá? Então, somente a graça é que vai nos permitir ter a vida transformada. A pessoa fica confessando o versículo, porque é óbvio que se eu confessar bastante a palavra de Deus sobre uma situação da minha vida, mas eu estiver ligado naquilo, eu estou puxando com a minha fé a graça. Se eu estiver só com a boca e com o meu intelecto, não vai acontecer nada. Não vai transformar a vida, porque aquela palavra tem que transformar um modo de pensar. Então você tem que entender o que é a graça, que é Jesus. Você tem que ir atrás disso para você não ficar escravo da tua vida, que você não sai desse passo. É bem isso daí. Porque a graça de Deus nos dá uma nova identidade. Você não é mais aquela pessoa. Que é o que está escrito em 2 Coríntios. Ó. A graça de Deus nos dá uma nova identidade, porque eu não penso mais. E nem vivo mais daquele jeito que eu vivia antigamente. De jeito nenhum. Diz aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É uma nova criação que foi feita. Você aceitou Jesus, ele te fez uma criação nova. Esse é um caso único na história de Deus com a humanidade. Único. Ele teve que fazer de novo essa parte, mas foi um caso único. Ele não ficou fazendo nada de novo, porque o que ele fez, fez. Ele não ficou criando o mundo 1000 vezes. Aconteceu 1000 coisas, o mundo está sempre aí. Já foi criado. As plantas aparecem, o rio aparece, o mar aparece, o gelo e tudo mais. A terra e tudo mais. A atmosfera. Agora, o espírito humano que morreu para Deus, ele teve que fazer de novo. Uma nova criação. Pensa nisso. Você tem que entender isso, você andar com Jesus. Igreja não é só para você ir lá, bater no peito e glória a Deus, aleluia, e ir embora, gente. Que é isso? É para você ter uma vida diferente. Por isso que ele veio, o próprio Deus. E assim, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura, entendeu agora? As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, presta atenção. Lá no livro de Gênesis, a primeira coisa que Deus fez foi a criação. Então, foi a primeira criação. A criação original nós vemos em Gênesis, lá no capítulo 1. Tá? Agora, na nova aliança, nós encontramos uma outra criação, que é do nosso espírito. Então, por isso que eu digo que isso aqui é uma coisa única. Única. Que é preciso crer em Cristo Jesus para acontecer essa nova criação. Ele faz. Ele teve que fazer isso, gente. Para podermos andar com ele. Sermos dele. Que ninguém era inteiramente dele. Todos aqueles que creram nas profecias que ele mandou, usando o sacerdote, usando reis, ou uma pessoa do povo, que a unção vinha. Todos aqueles que creram em Jesus, porque todos anunciavam o Messias, as promessas de Deus. Eles morreram na fé em Jesus Cristo, ficaram no seio do pai Abraão, esperando Jesus vir e completar a obra, ok?
que agora estão todos no céu. Entende? Deus preparou, mas eles ficaram no seio do pai Abraão porque eles não tinham espírito vivo. Tiveram que ficar em outro lugar, porque eles não podiam ficar na presença de Deus com o espírito morto. Não tem como. Então, anos e anos, séculos e séculos, ficaram no seio do pai Abraão. Jesus fala isso. O rico e o Lázaro, ele explica desse lugar. Quando Jesus completou a obra, então eles nasceram de novo. Receberam o Espírito, essa nova criação, que é isso aqui. Entraram no céu. Você tem que entender isso tudo. Isso é para ser ensinado em todas as igrejas cristãs do mundo. Porque só a salvação, você não sabe o que você faz, você se perde no meio da salvação. Fica aí fazendo coisa religiosa, no fim você descamba. Fica sofrendo, porque não sabe. É uma tristeza. Mas quem sabe, tem gente ouvindo, né, para mudar a vida. Você que está em casa aí na internet. Vai praticando. Você está aprendendo a verdade. Então Deus criou uma vez lá o plano original, a criação original, mas depois agora na nova aliança, é o que ele está dizendo aqui, ele fez uma criação nova que acontece naqueles que creem em Jesus. E é por isso que agora nós nos tornamos participantes das coisas divinas. Somos co-herdeiros, co-participantes de tudo que é divino. Tudo. É o máximo, hein, gente? Vocês estão... Esse culto, aleluia, hein? Presente de Natal é esse, é o maior. Se você receber esse presente, você está feito, a tua vida 2026 vai, olha para as cabeças. Porque é isso que Deus fez, é cabeça e não cauda. Vai para lá, tá? Então, quando ele diz aqui que nos fez uma nova criatura quer dizer que agora quer uma qualidade de vida para ser vivida, que é nova, é diferente, não é mais aquela que você vivia antes. Então, você aceitou Jesus, você vive do jeito que você vivia antes, vida, qualidade velha, não é nova. Sendo que você nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo. Que erro, hein? Antes tarde do que nunca, você não acha, não? Glória a Deus que chegou essa verdade aí. Que você está sabendo. Porque Deus falou, não, tem que ensinar bem, porque se não houver o ensino, vão perecer. E não é para ninguém perecer, que você está ouvindo. Você vai andar nisso, que você vai andar abençoado. Porque toda a proteção de Deus está em nossas vidas através da graça. Se eu, com a minha fé, não puxar o que está na graça, eu não tenho como Deus me proteger. Pode ficar falando o que for. Depois eu não sei por que Deus não me protegeu. Não sabe? É isso aí. Você não anda na graça. Você não sabe receber a graça. Você está aprendendo. Vai lá em casa aprender. Estudar mais, pensar, meditar. Meditar é pensar. Falar. Aí pronto. O Espírito Santo vai pegar, pôr no seu espírito. Não tem quem tire. Você recebeu a revelação, você entendeu, tá? Então, esta nova criatura, tem quem diz, e pode ser também, numa tradução, a nova identidade, que é a de Cristo Jesus. Você tem a identidade dele, não do diabo, que antes era a identidade do diabo, né? Ninguém quer ouvir falar isso, mas que era, ué. O seu intelecto, a sua mente, as suas emoções, seus sentimentos, era do diabo. Sem controle. Na natureza dele. Nascemos no pecado, fomos forçados. Porque se ela não vem da tua mãe, você não pode falar, eu não quero pecado, mamãe. Ei. Nem existe isso. Já nasce com o pecado, forçado. Porque foi o que o diabo fez, ele nos comprou. Nos comprou não, ele pegou, porque Adão deu assim para ele. Ó. E ele achou que é dele. Mas Jesus veio e fez a obra. Agora, se você não entender... Tem gente dentro da igreja que nem nasceu de novo, nem sabe, vive só no intelecto e nas emoções, achando que está com um nascimento novo. E não está. Embola tudo, fala as coisas, nem sabe do que, pensa que está andando com Deus e não está. E não é para acontecer isso com você. Você tem que saber muito bem quem é você em Cristo Jesus. A obra redentora dele na sua vida, o que você recebe com isso, tá? Então, nós nos tornamos inteiramente novas criaturas,
tá? E foi essa obra feita única dentro de toda uma criação que Deus fez, tá? E isso daí vai atingir todas as áreas da nossa vida com a bondade de Deus. Você tem que entender que Deus é bom. Mas o caráter que o mundo põe de Deus, que ele não é bom. Ele não é tão bom assim, porque ele deixou você na mão. Ai, você não anda com ele. Você tem a graça aí, você não sabe andar. Deus, ele não quis, e até nem sei porquê. Mas Deus é Deus, né? Vai fazer o quê, né? Não, senhor. Ele é soberano, mas ele não age aqui. Sozinho. Porque esse mundo é do diabo. Ele ainda vai tomar posse que é dele, mas não chegou a hora ainda. Ele vai acabar com isso tudo, mas ainda não chegou. Mas então tem os eleitos dele, você é eleito dele. Te deu autoridade, te deu a palavra, te deu unção, te deu a graça. Exerça, aí ele entra. Se você exercer, ele entra. Porque ele precisa de alguém. Assim como o diabo precisa de uma pessoa para ele acabar com o mundo. Sozinho ele nunca fez nada. O que ele não fez antes de existir Adão e Eva? Não fez. Ele precisa de uma pessoa para entrar. E nós éramos as pessoas depois com quem ele usou a vida inteira. E agora nasceu de novo, continua usando? Não, senhor. Agora é Deus que tem que estar aqui. Mas nós é que estamos comandando o que Deus é. Foi nos delegado autoridade. 1 Coríntios 3,16. Não é demais isso? Vocês estão acompanhando, né, gente? Ouçam esses ensinos, eu estou acabando. Ouçam esses ensinos mais e mais, orando em línguas. Fica pensando naquilo que você está ouvindo. Isso te ajuda, porque quanto mais você ouvir isso, mais você vai entender. 1 Coríntios capítulo 3. E nós vamos ver aqui o versículo 16. Agora, ó. Essa é poderosa. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Hein? Ficou claro? O que Deus está nos mostrando? Ele pintou uma imagem sobre a nossa vida aqui. Você não sabe que você é o santuário de Deus? E que Ele habita em você? Isso aí tem que criar uma imagem, uma tela do que é você em Cristo Jesus. Ele acabou de... Se você orar, Ele vai fazer isso para você. Isso aqui é algo que ninguém teve no Antigo Testamento. Ninguém no Antigo Testamento teve isso. Tinha o templo. O tabernáculo ficava lá no templo. Físico. Que homens construíram para Deus habitar. Agora Deus mesmo construiu, fez o nosso espírito para Ele habitar. Não foi mão de homem nenhum. Paulo explica bem isso aqui lá em Coríntios. Agora Deus que fez o nosso espírito para Ele habitar. Nova criatura, nova criação, para Ele habitar, não tem mão humana. Então não tem obra humana que possa fazer algo para Deus poder. Não, Ele fez tudo. Então para com religião, para com promessas suas, sabe assim, correntes de oração. Que nem eu disse, isso aí é só te amar, hein? Fica orando de verdade, né, na presença dEle. Então vamos terminar, o Salmo 40, versículo 3, olha aqui. Gente, não é o máximo isso? Dê um glória a Deus aí. Amém, aleluia. É isso aí, glória a Deus, ao nosso Deus que está aqui conosco. Aonde está a verdade, Deus está. Então veja só, o Salmo 40, o versículo 3, ele vai falar aqui, maravilhoso isso aqui. E pôs nos lábios um novo cântico. Entendeu por que é novo agora? Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então, aqui no Antigo Testamento, Deus está falando que deu um cântico novo para eles, mas, na verdade, este cântico era da boca, porque eles não tinham espírito. Não tinha como Deus fluir. E Deus é tão glorioso que Ele ainda usava aquela condição para poder ungir, para abençoar. De tanto que Ele ama as pessoas. Para Ele poder estar no meio do povo. Ele não abandonou a criação dEle. A criação é que abandonou Ele. Sempre. Então pensa nisso. Porque o pessoal, não, mas Deus, aquele Deus do Antigo Testamento, um Deus maligno.
Nunca leu Bíblia, né? Porque Deus nunca abandonou. O povo só idolatrando, construindo altares para Satanás, e Deus não podia chegar lá. Quando um lá, de repente, que Deus podia tocar, começava a invocar, lá vinha Deus correndo. E Deus é assim, Ele está assim, querendo poder fluir na nossa vida. Então esse daqui, Deus pôs no lábio, não no coração, porque eles não eram redimidos ainda, nós somos. O sangue de Jesus nos redimiu, então nós recebemos um espírito agora, um espírito recriado, um coração que Deus criou de novo. Por isso que agora sai do nosso coração a graça para este cântico novo. É ungido. Pensa nisso. Então porque a gente vê que com esse cântico que Deus deu para eles, que é aqueles louvores, você viu que quando foi feito o segundo tabernáculo, que eles fizeram o templo, gente, quando acabou aquilo tudo, não, de Salomão mesmo, quando ele acabou, não estava ainda faltando alguma coisa para finalizar, os sacerdotes começaram ali fora já a adorar. A unção desceu, que ficou uma nuvem e ninguém se mexeu mais. Você vê o que vale este cântico que sai do teu coração. Se você ficar fazendo isso lá. Porque eles venceram guerras, lutas, perseguições, todas as coisas ruins. Eles venceram cantando louvores. Não conquistaram Jericó? Com os louvores? Então, gente, você vence o diabo. Fica lá louvando que você vai ver. O diabo não aguenta, ele se manda. Porque Deus vem e Deus cala a boca do diabo quando você está louvando. O próprio Deus, que é Deus que manda no diabo. Porque ele dá autoridade para nós. E a gente vai expulsando com autoridade, usando a graça e essa unção e tudo mais. Mas nesses cânticos, o poder de Deus desce. E a gente vê isso aqui na Bíblia, no Antigo Testamento, né? Hoje, Deus oferece para nós uma vida nova em Cristo Jesus, com a sua graça. Para fluir daí, pensa nisso, você tem que fazer participando, não é só lá, não é assim. Vivendo essa condição, tá? Porque para você cantar esses hinos, cânticos espirituais, com a graça, o teu espírito tem que estar cheio com o Espírito Santo. Você ativa isso para cantar em salmos, hinos, que é o que está lá em Efésios capítulo 5. Que ele diz, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos com o Espírito Santo e cantais hinos, salmos, melodiais ao Senhor, com a graça. Você tem o Espírito Santo para fazer isso. Quem não tem, não pode. Então tem que estar cheio com o Espírito Santo. Receber o batismo com o Espírito Santo. Para fazer isso daqui é maravilhoso. Porque o cântico espiritual, ungido, que é isso aí, que aciona a graça, gente, tem todos os benefícios positivos para a nossa vida. Primeiro que acalma os ânimos, os nervos. Começa a trazer cura, equilíbrio emocional. Começa a trazer cura para o físico. Começa a curar pessoalmente. E depois ele vai tratando de outras áreas da nossa vida. Então isso aqui tem um efeito poderosíssimo, benigno, coisa boa. Então é para nós cantarmos com a graça de Deus. Passa tempo. Não é questão de ser cantor de voz. Não é isso que Deus está falando. Mas é isso que flui de você. Deus não está vendo se você está na sintonia certa, se você é afinado ou não, isso não interessa. Mas é para fazer. E conforme você for fazendo aquilo, sabe que Deus vai afinando até a tua voz. Porque isso é obra dele. E ele vai te dando a graça para você louvar. E aquilo toca a Deus tão poderosamente que ele muda a sua vida. É maravilhoso. O Espírito Santo vai e libera uma nova fé para nós, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então vamos orar por esses pedidos, porque Deus ouve. Com a unção que é liberada, Deus ouve. Aleluia. Então, Senhor nosso Deus e Pai, aqui está os pedidos que os irmãos fizeram. Está escrito aqui nesses papéis as necessidades destas pessoas. Senhor,
agora que através da minha imposição de mãos a tua unção seja liberada, para que todo mal saia. Eu repreendo todo o mal que está nessas situações, tudo que está impedindo, tudo que está atrapalhando estas vidas, eu repreendo e ordeno que saia agora em nome de Jesus. E que as suas bênçãos sejam liberadas, Pai. Eles recebam agora. Agora, eu digo em nome de Jesus. Os enfermos sejam curados. Essa parte financeira seja abençoada. Eu repreendo agora a ação do diabo nestas áreas. O relacionamento seja agora abençoado. E que haja, Senhor, restauração nos relacionamentos partidos, rompidos. Em nome de Jesus. Segurança, proteção. Tudo que essas pessoas estão precisando, em nome de Jesus, eu creio e te agradeço, meu Pai. E te louvo a tua presença, abençoando. A presença de Deus, quando ela vem, é só para abençoar. E eu te agradeço, todos os corações aqui que estão entregando as suas necessidades, te clamando, Pai. Eu te louvo pela tua unção liberada que está agindo agora, em todos aqui, em todas as áreas. Os que estão em casa estão sendo abençoados. Eu digo em nome de Jesus, agora recebam da graça de Deus agora, isso que você está precisando. Eu digo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu te louvo, Pai, pelos teus anjos que foram liberados e despachados com as tuas bênçãos, Senhor, trazendo, Senhor, essa luz da tua presença, das tuas bênçãos e dissipando todas as trevas. Senhor, que haja paz nos lares, nas famílias, nesse Natal, Senhor, que haja, Senhor, momentos de alegria com a tua presença. Tudo que é relacionamento difícil, seja rompido isso, que o teu amor, Senhor, flua dos corações, para que todos sejam unidos no teu amor. Que essa confraternização de Natal, essa união familiar e amigos, Senhor, sejam com as tuas bênçãos em todos aqui. Que o resplandecer da tua glória esteja, Senhor, nesta reunião, Senhor, onde cada um aqui vai estar presente, os de casa também. Que seja um momento marcante, porque é a tua presença de amor, de paz, de alegria, Senhor, que vai ficar perdurando por muitos dias, em nome de Jesus, com a tua unção, com a tua graça. Por isso agora nós, como os teus filhos, ó Pai, nós temos todo cuidado em te dar toda a honra, toda a glória, toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos da igreja todos juntos dizem: amém. Aleluia, glória a Deus, assim seja. Que o Senhor Deus abençoe agora a sua semana, que começa hoje, as festas, né? E com a sua família, com seus amigos, que é o desejo do meu coração e minha oração para vocês. Que vocês tenham momentos muito alegres mesmo. Eu repreendo a ação do diabo em qualquer área, que ele não vai entrar, porque eu repreendo em nome de Jesus. Mas que seja de paz, de alegria, aquela presença bem agradável de Jesus na sua vida, na sua família. E eu espero vocês no próximo culto, que a semana que vem presencial nós vamos fazer só no sábado. Domingo nós vamos ter o vídeo do culto, amém? Domingo que vem. Mas sábado nós vamos ter o culto. Então que Deus abençoe o seu Natal, gente. Que os sinos do céu tocando, os anjos louvando e você regozijando no seu coração o nascimento de Jesus, que te trouxe vida e vida eterna. Nada está perdido, amém? Então, muito obrigado por ter estado comigo. E se eu não vir vocês mais até o ano novo, obrigado por esse ano. Foi maravilhoso vocês estarem aqui comigo. Vocês me enriqueceram, mesmo, espiritualmente, em todas as áreas, porque a presença dos irmãos é bênção. Vocês não sabem, isso é muito importante para mim, a presença de vocês. Então, por isso que eu agradeço e conto com vocês o ano que vem, para nós partilharmos mais da grandeza do amor do nosso Deus. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. E até lá, em nome de Jesus.